Não lê muito rápido. A partir do primeiro, vê aí o que diz. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O anjo do concerto, a quem vós desejais. O concerto. Deus está falando de um concerto que vai fazer na casa dele. Se tem um concerto, é porque existe alguma coisa errada. Agora continua. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives. Fogo. O que significa fogo? Purificação. Certo? Purifica a sujeira. É isso que a palavra quer dizer. Continua. E como o sabão dos lavandeiros. O sabão simboliza também limpeza. Então Deus vai usar o fogo, que purifica, e o sabão como o sabão para fazer limpeza. Então significa que tem algo de sujo na casa dele. Vai lá. E assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi. Isso. Os filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi? Os Você sabe? Levitas. E na tribo de Levi tem o quê? Sacerdote. Certo? É o sacerdote que tomava conta do templo. Agora continua. E os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Isso, Judá... para aí. Deus está dizendo que vai fazer um concerto com o povo de Levi. E com isso vai usar o fogo e o sabão para fazer essa limpeza. Simbolizando isso, né? Para fazer a limpeza na casa dele. E só então, depois disso, eles vão poder trazer os dízimos, porque Deus não estava aceitando por causa da imundícia que estava no templo dele. Vai lá. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias tá antigos. Vendo? As ofertas de Judá, que é a tribo de Judá, né? Que é a nação de Judá, para poder chegar nas mãos dele, que estava tudo desorganizado. Como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros. Para aí. Significa que no templo do Senhor estavam fazendo feitiçarias e adulterando. E quem estava fazendo isso? Os sacerdotes e levitas. Os próprios caras que estavam lá dentro tomando conta do templo, eles estavam fazendo isso. Feitiçarias e adulterando. E com isso Deus não estava aceitando isso e queria fazer esse conserto com eles. E contra os que juram falsamente, contra os que... Jurando falsamente pelo nome de Deus. Tá vendo? E contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva. Isso, para aí. Eles estavam defraudando o direito das viúvas. Do órfão. E do órfão. Porque naquele tempo o povo dava o dízimo para os sacerdotes, que era uma tribo que não tinha, como é que dizemos assim, não tinha herança. Eram 12 tribos, mas uma tribo foi separada para os sacerdotes. O dízimo era para sustentar os levitas e também, aí está dizendo o seguinte, que desse dízimo tinha que tirar o dízimo do dízimo para as viúvas e os órfãos, que era também pessoas que não tinham condições, pessoas que perderam o marido e tinha que ter alimento para comer, né? E eles estavam defraudando, roubando, entendeu? Estavam roubando a parte das viúvas e dos órfãos. Esse inferno que está até hoje aí, que você... Continua aí. E do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. É porque o estrangeiro também tinha direito em receber essa doação deles aí. Pode ir. Porque eu, Senhor, não mudo.
Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Estatutos é os mandamentos e a lei. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então, isso daí quer dizer, em que havemos de roubar, né? Em que te roubamos? Vê se é isso aí. Roubará o homem a Deus? Então, é o dízimo. Todavia, Eles disseram assim, em que te roubamos? Eles não sabiam que estava roubando a Deus. nos dízimos e nas ofertas Dízimos alçadas. e nas ofertas alçadas. Agora aí ele está dizendo os dízimos, entendeu? Não é o dízimo, é os dízimos, porque a terra produzia animal, produzia uva, produzia milho, feijão, era todos os dízimos que tinha que levar. E eles estavam passando a mão no dízimo do povo. Continua. Com maldição sois amaldiçoados. porque Então, me roubais essa a maldição significa que Deus vai fechar a porta do céu e não vai derramar chuva. Porque a bênção tal que Deus diz que vai derramar é chuva. Vai. mim. Porque me roubais a mim, vós toda a nação. Toda a nação de Judá. Entendeu? Toda a nação, tá vendo? Como é que... Repete aí pra você ver. Trazei como vós toda a nação. Toda a nação, não é isso? É. Então preste atenção. A nação é o quê? É uma nação. Um país. Não está assim escrito todas as nações. Esse dízimo era só a tribo de Judá, era só para Israel. Vós toda a nação. Se fosse para todo o mundo, Deus ia colocar assim, vós todas as nações. Está entendendo? Uhum. Então, esse dízimo naquele tempo era no Antigo Testamento e só para Israel. É isso que está dizendo aí. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, o tesouro era um galpão que tinha naquela época, onde colocavam todos esses produtos aí. E aí os sacerdotes dividiam a parte deles e davam para as viúvas, aqueles que eles não roubavam, né? Aí era o tesouro, dizia a casa do tesouro. Era um galpão grande onde guardava isso. Para que haja mantimento na minha casa. Isso. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Isso. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. A chuva. Continua para você ver se não é isso. E por causa de vós repreenderei o devorador, Devorador que estraga a plantação. para que não vos consuma o fruto da terra. Isso, o fruto, o que a terra produz. E a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Tá vendo agora? Agora falou todas as nações. Aquelas nações, aqueles países que não são Israel, eles vão falar assim, ó, bem-aventurado aquele povo, que eles são bem prósperos. Entendeu? É as nações agora, mas o dízimo era para a nação de Israel. Continue. Vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Isso. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele. Para Então, os que dá uma temem ao paradinha Senhor. aí. Eu marquei um resumo aqui. A quem vós buscais? Deus. Ou aliança? Concerto. A aliança que Deus fez com Abraão inclui os mandamentos, certo? Aí tem aqui o concerto que Deus quer fazer com esse povo levita que estavam em pecado.
concerto vem como, por exemplo, o fogo que consome, e simbolizando também, fala o sabão, que simboliza a limpeza. Ele ia fazer uma limpeza para consertar aqueles sacerdotes que estavam em pecado. O fogo purificará os filhos de Levi. E depois de purificados, então Deus receberá os dízimos. Porque antes Deus não estava aceitando os dízimos por causa do pecado. Teria que fazer esse conserto para poder voltar tudo ao normal. Isso significa que estava tudo parado. Eles estavam levando, o povo, os trabalhadores levavam, mas Deus não estava aceitando. A oferta de ajuda era a arrecadação da tribo de Judá. Isso incluía tudo que a terra produzia, animais, por exemplo, o que tem hoje nas roças, milho, feijão, café, tudo que a terra produz. Aí hoje em dia o povo quer o dízimo de dinheiro e fica falando que quem não der o dízimo, o devorador vai devorar, sendo que o devorador não é o diabo, é a locusta, está escrito aí, e o gafanhoto, que estraga o fruto da terra. Os sacerdotes faziam feitiçarias e adulteravam no templo. Eles juravam falsamente e defraudavam e roubavam as viúvas, o órfão e o estrangeiro, que elas tinham direito numa certa parte desse dízimo. Era tipo assim, o dízimo do dízimo. Eles pegavam o dízimo do povo e daquele dízimo tirava uma parte para as viúvas, pela lei judaica, e recebia uma parte e dava para eles. Eles se desviaram dos estatutos de Deus, por isso Deus os estava castigando. Agora, quando chega lá em Malaquias, como o povo muito usa essa passagem, diz que, mas isso é no tempo da lei. Malaquias 3:10, todo mundo fala nas igrejas. Quando fala de dízimo, Malaquias 3:10 ou então Coríntios 23, alguma coisa aí que eu não lembro agora. Quando Jesus repreendeu os fariseus porque davam o dízimo do endro, né, como diz, do cominho e da hortelã, não é isso? E Jesus falava para ele, hipócritas, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas esquecem do mais importante, que é o amor, a caridade, né? E as coisas mais importantes que tem que dar o ser humano para o seu próximo. Aí o povo diz que Jesus falou em dízimo no Novo Testamento, por isso que tem que dar o dízimo, mas não. Ele estava chamando a atenção dos fariseus, porque não dava o dízimo, a mercadoria lá e tal, mas negligenciava o resto, que era amor ao próximo, essas coisas. Aí o povo diz que Jesus, ele era a favor do dízimo. Mas agora eu pergunto para você, Jesus, ele veio para cumprir a lei, certo? E Jesus estava no tempo de quê? Quando ele estava na terra, até antes dele morrer? Da lei. No tempo da lei. Não era ainda a nova aliança. Tá entendendo? A nova aliança só foi depois que ele morreu. Né? Depois que ele morreu, tudo se encerrou. Aí que o povo está confundindo tudo. Jesus, claro, era a favor da lei, porque tinha um templo. Tipo assim, como é que eu posso dizer? No tempo do dízimo tinha os sacerdotes. E para ter o sacerdote tinha que ter o templo, né? E se tinha o templo, tinha o dízimo, o povo levar para lá. Mas hoje em dia não tem templo. E Jesus nunca mandou construir outro. Ele profetizou contra aquele templo e disse que ia ser derrubado. Só que na Bíblia inteira não diz, em passagem alguma, ele mandando construir outro. Falando do dízimo de... Aí o povo também fala daquele dízimo de Abraão, né? Que ele deu a
como é que chama? Aquele Melquisedeque, né? Rei de Salém. Ele deu o dízimo. Vocês lembram disso? Eu li um dia desse, mas eu não entendi. Então, ele encontrou com Melquisedeque, que era um sacerdote lá de Salém, e deu o dízimo para ele. Agora o povo está confundindo isso também, porque ele não deu o dízimo das suas riquezas. Ele deu o dízimo dos despojos de uma guerra. Pode ler aí que está escrito. Ele deu o dízimo do despojo de uma guerra, das guerras. Depois vocês vão ler aí e vão ver se não é verdade. Ele não deu o dízimo do dinheiro dele ou da mercadoria dele. Ele foi para uma guerra, matou todo mundo lá e prenderam o sobrinho dele, Ló. Então, os despojos, ouro, um monte de coisa que ele pegou da guerra, pegou e deu 10% para esse Melquisedeque. Nem dízimo é isso aí. Porque dízimo seria se ele desse do dele. Naquele tempo nem existia ainda o dízimo. Depois foi que foi feita a lei. Aí você pode ler aí em Hebreus. Procura Hebreus aí. É no novo? É. E o povo hoje, ó, tá nesse inferno aí, dizendo que venham, tragam o dízimo, porque senão o devorador vai pegar você, vai devorar o teu salário, vai devorar, não existe dízimo. Mas aí acho que depende da igreja. Porque depende da igreja. Eu era de uma congregação que falava isso realmente, que, nossa, eu praticamente me senti obrigado, senão parecia que eu ia morrer. Você não é obrigado a dar o dízimo, mas você tem que dar com amor, sim, né? é com amor. Com vontade. Meu pastor me explica o quê? Mas não se é você pecado der se você com, tipo, sem força de vontade, ou por, Mas tipo, eu tenho que dar. Não, se dá por amor. Tanto é porque aquela porta tem que estar aberta para chegar mais pessoas para estar entrando, né? 7, de 1 a 10. Hebreus. Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Tá vendo? Dízimo dos despojos, da guerra que ele fez. Não tem nada a ver com ele deu o dízimo do dinheiro dele, da riqueza dele. Ele deu dos despojos de guerra. Isso aí não é nem considerado dízimo, isso aí, na verdade. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Tá vendo aí? Isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Seus Abraão. irmãos. Veja bem, eles pegavam o dízimo dos seus irmãos. Quem eram os seus irmãos? Era Judá. Toda a tribo de Judá. Não era de outra nação, era seus irmãos. Pegavam isso aí, esse dízimo. Mas aquele cuja genealogia não é contada Isso, entre são os eles, outros povos. tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos os homens que morrem ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, também tem Lucas 11, 42, a biblioteca, para você ter uma ideia. O que quer dizer que a chave do conhecimento. A chave do conhecimento é um exemplo para vocês. Conhecimento a gente encontra na biblioteca, na mente e no coração, onde se guarda a verdade. Se você for numa biblioteca, tem vários livros lá contando a história. Você vai aprender coisas que
Às vezes nem na Bíblia não está, mas é a história, né, que foi contada e que não entrou na Bíblia. Lá em 2 Coríntios 9, lê aí, vê se você acha aí, um pouquinho no Novo Testamento. 2 Coríntios 9, 7 e 8. Que fala alguma coisa sobre oferta e diz que isso encaixa naquilo que o Luiz estava falando aí. Que tem que dar por amor. 2 Coríntios o quê? 9, versículos 7 e 8. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com Isso. tristeza ou por necessidade. Tá vendo? Porque Deus ama ao que dá com alegria. É isso. E hoje em dia o pessoal está fazendo como que tem que forçar. Você tem que dar na igreja aquilo que você sente no seu coração. Se você der porque o pastor está falando, Deus não vai receber nada. E Não vai agora adiantar também nada. estão com um novo evangelho aí que eu te dou, você me dá tanto que eu te abençoo com tanto. Ah, se você der tanto, leu vai 8. te abençoar com tanto. Isso Leu é erradíssimo. leu 8 aí. Meu Deus. Que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo Isso. sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Ó, Deus está falando daí de contribuição, de graça, de obra. Deus não fala em momento nenhum de dinheiro. Entendeu? Ele fala que é para você dar com alegria, mas acredito eu que ele está falando aí não é nem de dinheiro e nem de coisa assim desse tipo. Está falando de graça e obra. É o que diz o contexto? Graça e obra. Aí, vê se você encontra aí Romanos. Romanos o quê? Romanos 6, 12 ao 23. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedeça. É um outro assunto esse, mas As suas é concupiscências. bom a gente saber que como o povo diz, tem pessoas aí falando que o diabo não existe. Né? O nosso colega lá da E portaria que a falou gente isso. pode pecar à vontade, Pode porque fazer o que a isso. gente está no tempo Então, da graça. As Aqui. igrejas estão pregando isso, que você não tem pecado, você Tem foi não. livre e acabou. Você não Lê aí. peca mais. Aqui está dizendo que não tenha pecado o seu corpo, não é isso? Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por Isso. instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos Exatamente. membros a Deus como instrumentos de justiça. Tá vendo? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que aqui... É isso, para aí. Foi isso que o irmão falou lá, que nós estamos no tempo da graça e Jesus aniquilou Satanás e nós estamos liberados para fazer o que quiser. É claro, Jesus rebentou lá com o inferno, pegou a chave do inferno e da morte e aniquilou Satanás. Mas ele fez a parte dele e é para nós fazer a nossa. Entendeu? Aí eles estão dizendo que pode fazer o que quiser, que não tem problema. Aí o irmão falou até assim, que vai para a praia, que tal, que tá tudo bem, mas eu acho, presta bem atenção no que eu vou falar, que é uma opinião minha. A praia, você vai para a praia e só vê mulher de biquíni para todo lado, né? Não está escrito na Bíblia que nós não devemos ver e nem mostrar a nudez do seu próximo? Sim. Então, como é que a gente vai para a praia onde tem aquelas mulheres com a bunda de fora, com os peitos de fora, e fica lá a mostra do público até para as crianças? Você acha que, o que significa aquela palavra na Bíblia? Abrasar. O homem vai se abrasar, né? É melhor casar do que se abrasar. Agora você se depara com uma mulher, aquela mulher gostosa lá na praia, né? Um português que o povo fala, e aí, o que vai acontecer? Você acha que a mente dele vai ficar tranquila? Né? Ou vai ficar poluída, adulterando com a mulher do lado dele? Paulo não escreveu que se pecar em pensamento já adulterou? Então, estão achando que adultério é só, né, o casal lá pular na cerca do outro. Mas não tem nada a ver não. Você pensou, já adulterou.
Então como é que um crente tem a coragem de dizer que vai para a praia? Ele pode ir do jeito que for, se comportar, mas ele está no meio do inferno lá. E a pombagira está lá no meio e ninguém sabe. Eu quero ver se alguém prova que eu estou errado. Porque lugar de praia é lugar de cristão, onde está o povo quase tudo nu? Me diga. Então, era isso. Por enquanto é só um resumo, não tem como falar mais. Quer dizer que... E eu fico horrorizado quando o cara olha pra mim e discutiu comigo lá na portaria. Discutiu de verdade. Falou um monte, eu tive Falou que que o diabo perder. não existe. Eu perdi uma Incrível. hora e meia do meu tempo Ele lá. falou? Fala que o escutando diabo não barbaridade. existe. Mas aí é o problema das igrejas. Só pra você ter noção, eu tenho uma É aquela amiga. igreja lá da... Eu tenho uma Crescendo amiga. em Graça, né? Eu tenho uma amiga que o pastor, que ela conhece, uma menina que é de uma congregação. E essa menina foi pedir pra ela, pro pastor dela, deixar ela fazer uma tatuagem. O pastor não autorizou. Pois é. Que é isso? É falta de sabedoria. Olha, o que acontece é que o povo tem inteligência. Inteligência que você adquire. E falou que no estudando. Novo Testamento não tá no Velho Testamento dizia que não poderia. No Novo Testamento não diz nada Viu? que não pode. Sabe qual é o problema do povo? Que estuda faculdade e tudo? Eles têm inteligência, adquire estudando, mas sabedoria, meu amigo, só quem tem é quem lê a Bíblia. É o Espírito Santo que dá sabedoria pra A gente. inteligência você aprende na escola, na faculdade, lendo livros. Agora, sabedoria não, só vem de Deus. Não tem... Quero que alguém prove pra mim que alguma coisa desse tipo. Porque onde já se viu a pessoa ir para uma praia onde tá aquelas mulheres lá quase nuas e os homens de cueca e as mulheres olhando, né? E o homem, o marido olhando as mulheres olhando os homens. E tá tudo beleza, aqui pode. Aonde é que tá na Bíblia que pode ir para algum lugar e tirar roupa? Falou o contrário. Que tem que ter pudor e modéstia, não é isso? O próprio Coríntios lá, Paulo fala lá em Coríntios. Bom, vamos ir? Como que desliga? Vamos ir que tá na hora. Como que desliga? Mas depois ele edita. Depois ele edita. Não desliga com tudo não, você paga.